Tentar, Agora vai. tentar não pegar a cabeça aqui. Legal, que bacana esse convite. Acho que está na hora da gente ter uma conversa mais franca sobre o que Isso, está acontecendo, né? também É um acho. processo natural, está acontecendo no mundo inteiro, a treta entre pessoas do movimento e fora dele não é uma Uhum, exclusividade nossa. E é um, é uma primeira fase no Brasil. Então, uhum. eu acho que é Muito muito bom. interessante a gente entender em que lugar a gente está nesse mapa mundi da proteção animal e o que está acontecendo no Brasil na proteção animal, nas ações que já estão em Uhum, andamento, que conquistas aconteceram e isso. qual é o próximo passo. Maravilha, Carol. E eu desde já vou agradecer. Eu sei que sua agenda é bem apertadinha e você muito solícita aceitou nosso convite, o convite do Vegas em Ação, que é o nosso grupo aqui de Uma alegria, uma proteção. honra. A gente está aqui Nossa, para isso. A Confederação está é. aqui para esclarecer e ser um ponto de referência, uma luz na escuridão, né, desse Uhum, complexo jogo de xadrez que é defender animal no Brasil. isso. Eu que agradeço. Carol, imagina. Para quem ainda não te conhece, por favor, se apresente e já fale sobre a confederação, como ela surgiu, toda a sua trajetória, por Ah, tá. favor. Então, eu sou Carolina Mourão, eu sou presidente da Confederação Brasileira de Proteção Animal, é uma das instituições nacionais que atua em defesa dos animais no Brasil, né? E a confederação, ela oficialmente surgiu há 2 anos, mas ela já Uhum. atua, digamos assim, institucionalmente nos bastidores da política nacional há 10 anos. Olha, Então, a gente só consolidou a confederação e entidades estaduais que nos acompanham nessa busca por um ciclo virtuoso nas ações que a gente entra para questionar, né? Então, a Confederação Brasileira de Proteção Animal, ela não pertence a uma pessoa ou outra, ela pertence à sociedade, a uhum. todas as entidades de proteção animal formalizadas no Brasil ou informais, pessoas, cidadãos, protetores independentes, são todos muito bem-vindos para receber as orientações que a gente tem para passar, Sim. né? Já temos algumas conquistas, a gente participa intensamente da pauta e da programação da proteção animal dentro do Congresso Nacional. Temos a honra e o orgulho de dizer que foi a gente que começou a trazer a agenda de proteção animal para dentro da Câmara e do Senado. Poucos anos atrás, era uma agenda considerada ridícula, né? As coisas aconteciam a nosso pedido, um parlamentar ou outro, a gente visitava as lideranças para conquistar uma votação. Primeiro a gente aprendeu a trazer o assunto, pautar o assunto lá dentro, provocar audiências públicas, Uhum. motivando esse projeto de lei a caminhar, qualquer projeto de lei que a gente venha a trazer para os deputados apresentarem. E aí a gente acompanha essa proposta que é trazida por nós até o final da tramitação, até a aprovação final, que é sempre um desafio muito grande, né? Então a gente tem inúmeras propostas, a gente tem mais de 700 propostas, projetos de lei tramitando na Câmara, entre Câmara e Senado, boa parte delas provocadas pela Confederação Brasileira de Proteção Animal, né, com a ajuda de parlamentares que já entraram lá no parlamento com o voto dos animais, e alguns outros Uhum. que a gente considera colaboradores. Né? Um grande Entendo. erro é a gente achar que vai ter um deputado perfeito, com uma agenda limpa, vegana, para a gente buscar as nossas conquistas lá dentro. A gente sabe que o parlamento ele trabalha para um governo que é explorador de animais. O Brasil Sim. é uma ponta da exploração animal no mundo, a gente exporta animal vivo ainda, carga viva, que é um absurdo sanitário completo, né?
para outros países. Isso aí é o selo do máximo de um atraso sanitário, que não representa, inclusive, uma receita importante para o Brasil. O índice de carga viva, do ponto de vista fiscal, é ridículo perto do vexame sanitário que a gente passa, insistindo nessa economia que não pensa numa transição, né? Tá aí o Covid, que é uma zoonose, que é o nosso assunto, né? Normalmente a zoonose saiu lá do canil público e da última página do jornal municipal para ir para a primeira página dos jornais do mundo, né? Que é um problema que a gente sempre falou, né? Se não fosse o Covid, seria um outro vírus que viria ali de uma feira de abate do Brasil ou de um ritual religioso de matriz africana em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil, né? A gente já vinha falando que esse vírus, esse novo vírus apareceria, né? A gripe suína, aí veio a gripe das aves. Então, a gente tem uma série histórica viral de dificílimo tratamento que vem da China. Mas essa série viral, nós não somos melhores do que a China do ponto de vista sanitário. A gente fala em abate e consumo de animais in natura, principalmente, que são animais que sequer são cozidos, fritos, assados, que são situações que a civilização ainda considera uma evolução. E a gente sabe que não, animal não é comida, né? Isso é uma verdade, né? Mas a gente tem que entender que conseguir avançar na política nacional é o único caminho para a gente conquistar avanços para a agenda animalista no Brasil. E para isso a gente tem que ter uma inteligência emocional, um fígado muito grande e tem que aturar muita dificuldade para avançar em um pequeno item, né? O que a gente enfrenta dentro da Câmara e do Senado são lobos, né? Que quando aceitam e acatam uma proposta de interesse popular deles, ainda desmontam toda a proposta e a gente fica o tempo inteiro reconstruindo aquilo naquela tragédia do derretimento do que seria uma proposta original e o que termina sendo aprovado. Com muita sorte sendo aprovado. Então, a gente todo ano tem um pacote de projetos que a gente coloca para ser votado na Câmara e no Senado, geralmente em agosto, desde que a gente começou a fazer o acampamento animal nacional, que é um produto da Confederação. Um pouquinho sobre isso, Carol. É bem legal, o acampamento animal nacional, ele começou em 2014, para a gente aprovar um PL que tratava da castração de cães e gatos, uma coisa tão basilar, tão básica, e a gente demorou aí, estava há 8 anos parado no Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos, eu fui lá, cutuquei, mexi, busquei a assinatura dos líderes, consegui aprovar o projeto no plenário do Senado, depois de estar parado. Aí acompanhei esse projeto na Câmara, porque a gente pediu uma emenda nele, sabendo que ele voltaria para a casa de origem para revisão dessa emenda, e que isso nos custaria pelo menos 5 anos, e foi o que aconteceu. Mas a emenda foi necessária, e aí a gente precisou do acampamento animal para a gente motivar os deputados, entender que é uma agenda positiva e fazer votar esse projeto. Curiosamente, ele só foi votado 5 anos depois por conta da enorme dificuldade, e que não é uma dificuldade temática de entendimento dos parlamentares, mas da dificuldade deles mesmos em aprovar para outras, em benefício de outros colegas, matérias, se não tiverem também as suas matérias em trocas aprovadas, e fica nesse estica e puxa, que não tem a ver com o mérito da questão. Todo mundo se pergunta, meu Deus, mas é um projeto tão bom, é tão básico, por que eles não votam, né? Porque só se vota o que há uma troca de interesses já consolidada, né? E ainda tem a briga partidária no meio e tudo mais. Então, geralmente é um processo bem lento, o ganho da sociedade na Câmara dos Deputados. No Senado a gente consegue sempre uma tramitação mais rápida, mas são 513 deputados para 81 senadores. Então, e essa matéria ainda vai para uma casa, vai para outra, se não for emendada, vai à sanção presidencial, e se for emendada, retorna para outra casa. Então, o acampamento trabalhou
em diferentes aprovações nos últimos anos, né? A gente conquistou uma CPI, a primeira CPI dos animais do mundo, nós conquistamos com a confederação lá dentro, né? O presidente da CPI foi, então, o deputado Ricardo Izar, de São Paulo, que é realmente uma estrela da proteção animal lá dentro. O esforço dele é genuíno, é real, né? São Paulo demorou para entender que o projeto do fim dos testes em animais, quando foi alterado e virou um Frankenstein, que foi para o Senado ser votado, que a culpa não era dele, né? Ele não aprova nada sozinho e as pessoas põem a mão na receita para aquilo virar uma votação de plenário e os líderes vão acrescentando itens, removendo outros itens e o que se tem é o que se é possível, não se tem o sonho. Se tem o que é possível num país que tritura animais como política econômica. Então, qualquer avanço para cães e gatos no parlamento brasileiro é um grande avanço. Avanços para animais de indústria, animais que são usados na indústria, né? A carga viva, a indústria de abate. Esse avanço a gente não vai conseguir, tá? Na Câmara e no Senado nos próximos 10 anos, porque a sociedade também não está preparada para aceitar esse avanço. Porque a Câmara ela reflete exatamente o tamanho da ignorância nacional. É impressionante como é um espelho real de representatividade. Né? O que a gente acha da Câmara é o que nós somos. Sim. Tá? Como sociedade. Então, o cara que está ali é porque aquela sociedade não reage àquelas coisas horríveis que ele faz estando ali. Então, a Confederação também atua na área do jurídico, com o nosso advogado brilhante, que é o doutor José da Silva Moura, José Mourinha, que a gente chama, o doutor Moura. Ele é um vencedor, a gente tem um recorde em ações populares em favor dos animais, da sociedade, em favor da segurança sanitária, que é aonde eu chamo a atenção de todos vocês, para a gente buscar com mais inteligência as conquistas em favor de animais que estão passando por maus tratos, ali no vizinho, na rua da frente, cães e gatos, que é a nossa agenda urbana mais urgente. A gente até hoje não conseguiu ainda transformar os mutirões de castração numa política pública municipal, num ciclo muito virtuoso, onde o prefeito não gasta para pagar o salário dos veterinários parceiros, mas essa política a gente está levando lá para o Marcelo Álvaro Antônio, o ministro Marcelo Álvaro, que trabalhou com a gente na Câmara, tem sensibilidade para a agenda, e é o que a gente pode conseguir para tal da Secretaria dos Animais do governo Bolsonaro, tá? Ela está sendo criada, ela vai ter esse viés municipal de atendimento sanitário nas castrações dos animais, né? O ministro Marcelo Álvaro tem envolvido mais duas pastas, né? Das cidades e da saúde, porque naturalmente é um tema multidisciplinar, e é como eu chamo, né? Uma portinha para esse assunto, no momento em que o Brasil não tem portinha para assunto nenhum, muito menos de defesa humana, né? Nós estamos num momento crítico de um embate ideológico que já deveria ter acabado. O embate ideológico quase liquidou a nossa agenda animalista. Amigos contra amigos e os animais ali à deriva. A deriva. Sempre ficando para trás. Então, nossa agenda é suprapartidária, a gente conversa com o Judas, com o Mateus, com o José, com Maria Madalena, com quem for necessário. Ah, mas a Carolina está sentada na mesa daquele cara, eu não acredito, que picareta. Eu convido a todas as pessoas que não compreendem a necessidade de falar com os inimigos, que só com eles é que a gente consegue um meio de campo para fazer um gol. Porque são eles que seguram a agenda. Então, não adianta, como diz na palavra, não adianta você orar para quem ora por você. Né? Que ganho você terá nesse ciclo vegano, que vegano fala para o vegano e tá, todo mundo entendeu e os próximos não entenderam nada. Então, a gente tem que romper essa parede, sentar para conversar com quem está atrapalhando o processo. Então, esse é o trabalho da configuração. E a gente vence muitas ações no jurídico quando a gente percebe que o mecanismo
quase sempre, de legislativo, ele é só para pautar, trazer à luz, fazer o enfrentamento e colocar a sociedade lá dentro, dizendo... Ai, tava tão bom, caiu. Já já ela retorna. Já viram que essa mulher é arretada, né? Vamos esperar um pouquinho. Foi. Bora. Bem-vindo, João. João Valois, outro grande protetor dos animais. Vamos lá. Voltamos. Ai, Carol, foi. Então, assim, eu tô até indo além no assunto, porque um assunto já encaixa no outro, né? Fique à vontade. E aí o acampamento animal nasceu em 2014, todos os anos ele acontece, hoje em dia ele já acontece mais de modo virtual, a gente faz essa mobilização, esse acampamento virtual, até porque os acampamentos de mobilização se tornaram também caracteristicamente muito extremistas, né? Infelizmente a agenda de esquerda, ela se locupletou da agenda ambientalista, sem ser animalista, o que é mais grave, porque a gente tem ambientalista queimando pneu e envolvido em churrasco, que é uma verdadeira vergonha. Você separar meio ambiente de animais é uma tremenda ignorância, né? Eu vejo a elite ambiental do Brasil reunida nas reuniões que a gente prepara semanalmente com a Frente Parlamentar Ambientalista, cuja coordenadora é minha parceira, a Lídia, né? E ela também se esforça muito para que essa frente traga esse entendimento. Ela tem pautado animais nessa frente ambientalista, que por mais de 10 anos só pautou Amazônia, só pautou minério, índio, né? E os animais não foram incluídos na agenda. Então, a mesma coisa o Ministério do Meio Ambiente, né? Quando houve aquele desmonte do Ministério do Meio Ambiente, todo mundo lamentou muito, porque a sociedade civil representada supostamente no CONAMA, as reuniões foram suspensas. Aquilo ali era uma tremenda sacanagem com a sociedade, tá? Não lamentei, porque eu estive lá dentro, estou lá dentro, em diferentes ministros e ministérios acontecendo, e o que havia ali dentro era uma turminha carta marcada, né? Inclusive, empresas que se dizem hoje ONGs, que vivem da exploração animal, como a Renktas, tá? Que não é nenhuma novidade essa denúncia que eu fiz. Renktas tentou aprovar na última reunião do CONAMA, como sociedade civil organizada numa votação, onde algumas entidades têm direito a voto na mesa máxima do Conselho Nacional do Meio Ambiente, tentando aprovar a nova lista PET, que é nada mais, nada menos que uma série de animais silvestres incluídos na nova lista comercial no Brasil, para você levar animais silvestres para casa, né? Até macaco, jacaré e cobra entraram no debate. E eles iam aprovar com uma maioria combinada lá se a gente não tivesse chegado na hora H para acabar com a festinha, né? E daquele dia em diante a gente desmontou o CONAMA. O CONAMA não funciona mais porque ele nunca representou a sociedade civil organizada, nem a defesa dos animais, muito menos do meio ambiente. Ali eram na mesa os inimigos do meio ambiente, trajados de ambientalistas, representados por ONGs, que no final das contas recebiam doações das empresas que deveriam fiscalizar. Né? A Renktas, então, numa relação promíscua com a Abrase e a Rebras, né? Que são associações nacionais de passarinheiros que envolvem centenas, dezenas de milhares de passarinheiros. Então, a Renktas é isso hoje em dia, né? O Denis Giovannini, presidente da Renktas, sabe do que eu estou falando, não é, Denis? Então, cadê? Sumiu o Denis, não é verdade, Denis? Deu uma sumidinha, não é isso? Né? Voo baixo agora, depois da demissão no Estadão, e agora, né, depois desse problema que ele arrumou no CONAMA, né, com o Luiz Paulo do Amaral, o Lula, Luiz Paulo do Amaral, com o coletinho da Renktas, como Jesus Cristo na Santa Ceia, comandando a mesa de votação da mudança das regras de fiscalização do CONAMA, para incluir a nova lista PET, uma tragédia sanitária, a qual nós perguntamos imediatamente por que o Ministério da Saúde não está aqui, não esteve presente em nenhuma reunião de ata,
Quem vai se responsabilizar por uma doença, um surto de um vírus novo, nesse convívio com silvestres dentro de apartamentos, um suposto ataque, uma unhada, uma mordida, qual é a vacina que se toma, né? E quem vai responder por isso? Cadê o Ministério Público Federal nessa reunião? E vocês já estão votando tudo. Cadê o Ministério da Pecuária e Abastecimento? Quem vai tratar das regras? Cadê as regras? Então, nunca houve. Então, esse viés de extrema direita ou de extrema esquerda em governos, isso chegou no limite. E isso aniquilou a agenda dos animais numa primeira fase. Gente, um pico de pressão, as pessoas se envolveram, os parlamentares se envolveram, alguns foram eleitos na Câmara Federal, outros deputados estaduais, alguns vereadores pela causa animal. Pouquíssimo resultado eles têm trazido, eles estão perdidos na própria agenda, né? Não sabem como fazer uma política de castração municipal sem custo para o município. Nós podemos orientar todos os prefeitos, vereadores, ONGs, e veterinários que querem ganhar seu dinheiro dignamente, né? Que querem enfrentar os conselhos de medicina veterinária, porque eles não têm interesse real em buscar vagas de emprego para esses veterinários, né? Eles defendem uma suposta reserva de mercado de clínica particular para castrações, que vai até 1000% o valor de uma castração, o valor real de uma castração de custo. E eu digo para os veterinários do Brasil inteiro que são nossos parceiros, né? Podem trabalhar, se juntem com seus prefeitos, combinem um mutirão a preço de custo com a população e combinem com as ONGs a adoção dos animais que vão ser castrados por vocês, porque o ciclo, a sua vaga que você procura no mercado, ela está na prefeitura. Só o prefeito ainda não percebeu. Convide o prefeito para uma conversa. A gente ajuda a orientar, a gente senta junto na mesa, traz o Ministério Público à mesa, faz um TAC municipal, e está resolvido o problema da castração de cães e gatos sem custo para as prefeituras. Esse modelo a gente está levando para essa Secretaria dos Animais, que o Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo, abriu lá no Ministério do Turismo essa porta para a gente, tá? Aí depois veio o Covid, atrapalhou bastante o meio de campo, mas isso está acontecendo pelas nossas mãos. E nós temos múltiplas ações, né? Então temos o Acampamento Animal Nacional, que hoje todo mundo está convidado a participar sempre no mês de agosto. Mande e-mail para os seus deputados, os seus senadores, os deputados da sua região. Cobre que alguns projetos prioritários sejam aprovados, entre eles o Animal Não é Coisa, é fundamental, um PL de autoria também do deputado Ricardo Izar, que já tramitou nas duas casas legislativas, nasceu na Câmara, foi para o Senado, enfrentou a batalha, voltou, está para ser uma votação para ser levado à sanção presidencial dentro da Comissão de Meio Ambiente, onde a gente ainda tem maioria, embora estejamos com imensa dificuldade de reunir e de tratar dos problemas dos brasileiros na Câmara. Porque o Congresso Nacional discute a própria crise e ocupa seu tempo inteiro e seus salários discutindo a própria crise moral. Então, a gente tem soluções, né? Solução para resolver o ciclo da castração municipal, como eu acabei de apresentar um modelo, uma fórmula, funciona. Nós temos também, a Lei 9.605, que é a Lei de Proteção aos Animais, ela é um buraco vazio, não tem nada dentro. Então, como que a gente vai fazer para enquadrar pessoas que cometem maus tratos se elas não podem ser presas por maltratar um objeto? Então, enquanto a gente espera a aprovação do Animal Não é Coisa, para quando for aprovada a gente mexer lá no Código Penal, agora animal não é mais coisa, então Código Penal, vamos mexer naquele artigozinho que vai alterar um pouquinho mais para cima a pena para quem comete maus tratos a algo que não é mais um objeto. Então, primeiro para a gente conseguir o aumento de pena para quem maltrata animais, que é a reclusão, que é o nosso grande objetivo, que é a partir de 5 anos, a gente tem que tirar o animal da condição de objeto na Câmara. Então, a gente está mexendo nisso. Mas, enquanto isso, o que eu faço hoje com uma situação de maus tratos? Quase todas as situações de maus tratos. O que eu faço para esse cara ser preso de verdade? Para ele não só ir na delegacia, dizer que foi ele mesmo que fez, assina um termo circunstanciado e vai embora. O que eu faço? Ora, tem solução, tá? Você tem que fazer uma denúncia
buscando no Código Penal a pena para quem comete ameaça ao crime de incolumidade, ameaça à incolumidade pública, é ameaça à saúde pública. Quase todas as situações de maus tratos envolvem ameaça à saúde pública. Ou é um lugar imundo, ou ele é insalubre, ou não bate sol, ou ninguém limpa. Então, quase sempre é uma situação sanitária. E para o crime de ameaça à incolumidade pública, que é a ameaça à saúde pública, você pode enquadrar essa pessoa, não no crime de maus tratos, mas no crime de incolumidade, de ameaça à saúde pública, que está lá previsto no Código Penal. É cana, minha amiga, é algema. Tá? O cara tem que ter um advogado muito bom, tem que gastar um dinheirinho para sair da cadeia. Tá? Então, se enquadrar direitinho, a gente não tem que inventar o Código Penal de novo. Quando a gente ajusta o Código Penal depois da aprovação do Animal Não É Coisa, que tem toda uma ordem das coisas para a gente organizar essa bagunça no Brasil, você tem o viés do crime de ameaça à incolumidade pública. Anotem aí, ameaça à incolumidade pública. Vai lá e bota, Código Penal. Então, quando fizer denúncia de maus tratos aos animais, busquem provas em vídeo ou em fotos, sem bater boca com o dono do animal, de preferência, para ele não saber que você é você que fez a denúncia, e evitar problema. Você faz imagem de imundície. Faz imagem de imundície. Porque a pessoa vai presa pela ameaça à saúde pública, especialmente num tempo em que o vírus que a gente tanto debate é uma zoonose. Uhum. E são milhares de outros vírus que estão aí se acumulando e se fortalecendo em situações de maus tratos por imundície, por exemplo. Né? Tem inúmeros casos onde maus tratos estão associados à imundície. Então, essa é a dica que a gente dá para casos de maus tratos, para você enquadrar um cara pro xadrez, para ele ir em cana, de verdade. Enquanto isso, a gente não consegue botar ninguém em cana, fora essa situação, a gente não consegue colocar ninguém em cana por maus tratos aos animais, porque a Lei 9.605 precisa de uma reforma, que só vai acontecer depois que a gente aprovar Animal Não É Coisa, já na Câmara. Está na reta final, estamos esperando só uma oportunidade política para botar na pauta. Joia, Carol, muito boa essa sua observação, muito boa. Thaisa é uma advogada animalista aqui de João Pessoa, Carol. Entrando nesse assunto do Animal Não É Coisa, ela fez uma pergunta. O que você acha sobre o projeto Animal Não É Coisa? Deixa eu perguntar. Carol, o que você acha das críticas ao Animal Não É Coisa sobre não contemplar todos os animais? Qual é essa Boa pergunta. Boa pergunta, uma pergunta justa. Eu sei que a gente se preocupa com todos os animais, mas se a gente colocar todos os animais no Animal Não É Coisa, a gente não aprova nem para cães e gatos coisa alguma. Ele vai continuar sendo coisa na cidade e em todo lugar, no campo, no meio rural. Então, a gente trabalha de modo escalonado, tá? Na Câmara, não é possível a gente avançar além de cães e gatos. Quando a gente colocou o Animal Não É Coisa, a gente colocou integralmente. O que aconteceu? Para ele ser aprovado no plenário, ir para o Senado, depois ser aprovado no Senado, voltar para a Câmara com a emendazinha, os deputados se mexeram para suprimir e retirar aquilo que os incomodava. Sobrou o que a gente já esperava que ia sobrar, cães e gatos. Mas já são muitos. Por exemplo, se a gente considerar que o texto como ele está, contemplando cães e gatos, vai salvar pelo menos 5 milhões de cães por ano, são 5 milhões de vidas. Quem ama animal, ama um animal. Ama uma vida tem valor. Então, ou era tudo, ou era nada, ou eram 5 milhões de animais salvos, só os da rua, né? Porque aí a gente começa a trabalhar essa massa de animais urbanos que estão em situação de vulnerabilidade, de maus tratos, de todo tipo de crueldade. Então, a resposta nós trabalhamos de modo escalonado na Câmara, a gente apresenta sempre uma proposta mais ampla, e aí o pau quebra, e essa proposta é canibalizada durante o processo. E ainda assim sai viva.
né? Se não fosse a gente vigiando, estaria tudo arquivado, a gente não teria dado um passo ainda na Câmara Federal, tá? E tem muitos projetos na agulha, né? Perto de serem aprovados, já seguindo para o Senado, ou fazendo o caminho de volta após uma emenda no Senado. Então, a gente brinca que a gente já fez um trabalho muito forte na Câmara, e agora a gente tem que se concentrar mais no Senado, porque tem muito projeto indo para o Senado, sem ninguém vigiando por lá. E a gente faz esse papel, né? A gente é fiscal do fiscal. A gente fiscaliza o fiscal e pergunta por que o fiscal não está fiscalizando. Por exemplo, Ministério Público. Por que os procuradores são tão letárgicos e não reativos ao clamor da sociedade em relação aos maus tratos aos animais? Né? O Ministério Público ele poderia não ser provocado por nós, que somos uma instituição, um CNPJ de instituição. A cada caso absurdo, olha, Ministério Público, vou te notificar, você precisa reagir a isso. Quando são casos públicos e notórios, por exemplo, vamos lembrar do Manchinha, do Carrefour. Né? A Manchinha era uma fêmea. Morreu apaulada lá por um funcionário. Virou um escândalo nacional. Por que o Ministério Público não trouxe para si a responsabilidade de já reagir? Ele não precisa ser provocado necessariamente pela sociedade, né? Ele pode simplesmente ler uma notícia que é pública e protocolar, e questionar e protocolar aquilo junto ao tribunal, tá? Então, nem quando a situação é óbvia, o Ministério Público, de modo geral, não digo todos os procuradores, mas o Ministério Público não tem atendido a sociedade, tem ficado paralisado com a situação dos maus tratos aos animais, não tem reagido. Embora a Lei 9.605 seja rasa, nós temos, por exemplo, o crime de incolumidade pública. Por que ele não pega, entra na incolumidade e responde para a sociedade, para aquele tribunal, que aquela pessoa tem que ficar presa? Tem que ficar presa pelo viés da ameaça à saúde pública, diante de uma situação viral que a gente está vivendo, experimentando, que está quebrando a economia mundial. Né? Eu acho que os procuradores, eles ainda não entenderam. Eles entenderam que há um movimento, há um volume grande de processos, uma chatice a mais, mas eles não entenderam a gravidade da situação chamada zoonose viral e do risco dessa farra viral de superpopulação de animais e de abate clandestino e de tudo aquilo que a gente já conhece, disso ser uma ameaça à saúde pública. Então, eu com muito carinho chamo a atenção dos promotores que estiverem presentes, ou daqueles que conhecerem pessoas da lei, juízes e promotores, que atentem para o crime da incolumidade, ameaça à incolumidade pública, quando se fala de maus tratos aos animais. Né? E que reajam, especialmente em favor do clamor da sociedade, não somente quando provocados pela sociedade. Reajam com o próprio fato, a própria notícia. E que não sejam reativos contra a sociedade quando a gente chegar nos tribunais, que é o que a gente enfrenta. A gente enfrenta, muitas vezes, um tribunal, um governo, um gestor público, e ainda tem que enfrentar um Ministério Público que está no Facebook, que não prestou atenção no processo que está sendo discutido, e que quando abre a boca em favor do algoz, do animal, ou do governo que não está produzindo resultado como deveria. Então, isso aconteceu aqui em Brasília, por exemplo. Então, é muito impressionante, e isso nos choca muito, a paralisia do Ministério Público, que é o último setor, é a última instância, a última instituição que a sociedade pede socorro, é o Ministério Público. E aí, quando você abre um processo, ou acontece um fato extraordinário, o Ministério Público não provoca a própria denúncia. Ele pode simplesmente fazer uma denúncia, sem ser provocado por um ofício. Mesmo assim, quando é provocado por nós, não reagem. É claro que existem algumas exceções, alguns bons promotores, mas, de modo geral, a gente está muito carente de uma reação do Ministério Público. Na vaquejada, o silêncio do Ministério Público Federal foi um absurdo dos estaduais, né? A gente venceu no voto no STF,
os deputados enfrentaram já o STF naquela queda de braço entre poderes que chegou no clímax agora, de invasão de prerrogativas entre STF e parlamentares. E nós fomos objeto de uma brincadeira, de uma medição de força com o mérito do item vaquejada, né? E para você entender que não é o mérito que importa para eles, é a disputa de forças, né? E a vaquejada, no caso, era palanque eleitoral, no ano pré-eleitoral, e os prefeitos partiram para cima com os deputados, que são a base, os prefeitos são a base dos deputados, e eles partiram para cima e fizeram rapidamente uma aprovação de algo praticamente impossível, que é uma emenda à Constituição, né? Que é a coisa mais difícil de tramitar, que dá mais trabalho, que passa por mais processos de dificuldade, é aprovar uma PEC. E eles aprovaram em 6 meses uma PEC da vaquejada, né, para transformar isso em uma situação cultural, quando antes não era. E derrubou o voto, derrubou, assim, a força do STF, que ficou de responder por último e até agora está sentado em cima. Então, assim, a gente luta no jurídico, a gente luta no legislativo, a gente orienta gestores públicos o tempo todo, né? E a própria proteção animal. É preciso que a proteção animal entenda que existem 2 grandes vieses de defesa animal, que é o de defesa animal de cães e gatos, que existe uma turma muito grande que é sensível aos cães e gatos. Eu costumo dizer que é a porta de entrada do amor a todos os animais. Sim. Não tem antipatia por isso. E temos a defesa mais ampla dos animais grandes, de grande porte, animais exóticos, silvestres, animais explorados pela indústria, e aqui é um destino muito triste, né? Mas a gente tem questionamentos sobre a carga viva, né? A gente encalacrou ali o Ministério Público no Pará, por conta da Hidroalunorte, que polui todo o Rio Pará, Rio Madeira, e é uma indústria norueguesa, que acabou com a região, com os metais pesados. Os animais que vão para fora do Brasil, que estão ali no porto do Pará, eles são animais contaminados com metais pesados. A gente está vendendo carne com câncer para países que são países que gostam de guerra. Então, a gente considera isso uma ameaça até à soberania nacional, e aí foi assim que a gente tratou a questão numa outra ação popular, que questiona o envio de carga viva no Brasil. A carga viva foi uma questão que eu não consegui, como presidente da instituição, eu não consegui debelar, não consegui evitar no governo Bolsonaro. A gente chegou a criar, nos 100 primeiros dias do governo, a gente criou as principais providências urgentes que poderiam ser resolvidas por decreto. Por exemplo, fim da exportação dos jumentos no Brasil. Um decreto. É uma receita pífia, que favorece poucos chineses que alugam fazendas para cometer as piores atrocidades com jumentos, para tirar ali a carne e o couro deles, né? Morrendo ali de fome dentro de fazendas fechadas, onde ninguém vê o que acontece. Então, a gente não tem êxito em muitos assuntos, mas a gente tem êxito em outros, né? Não preferimos um governo ou outro, embora fique bem claro que em todos os governos é uma grande dificuldade buscar uma ideia de transição econômica, para a gente finalmente dizer que existe um projeto, caso o Covid atinja, oxalá, eu desejo, que ele atinja todos os animais da indústria, para a gente ser obrigado a sentar mais uma vez o governo, né, os líderes, e discutirem uma economia nova. Né? Eu acho que somente uma tragédia pode acabar com outra. Né? Tem que ter uma tragédia do ponto de vista econômico. Eu não torço para uma tragédia econômica no Brasil, diferente dos artistas da Globo, mas eu tenho plena consciência de que a gente não vai avançar na substituição de animais na economia, que sustentam o PIB nacional, a economia nacional, se não houver uma tragédia viral dentro da indústria brasileira.
E esse vírus já está acontecendo, né? Essa tragédia viral já está acontecendo. Já temos aí porcos e aves abatidos aos milhares, sem que a sociedade, a população saiba, porque já estão com Covid, né? Já estão com Covid. Assim como os animais de zoológico também já estão com Covid. Então, o zoológico é uma outra seara que é uma eterna batalha. A gente tem propostas de transição, de diversão para a sociedade que não quer gastar não tem dinheiro para gastar em shopping com seus filhos. E aí tem uma alternativa de zoológico que, na verdade, ninguém busca animal para entrar no zoológico. As pessoas, as famílias buscam um preço razoável para cansar seus filhos no fim de semana. Tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui uma proposta de mudança do zoológico em Brasília, de um grupo muito forte que está entrando com uma substituição gradual dos animais, mantendo o plantel sem reprodução, troca, venda, permuta, e abrir gradualmente um espaço para uma diversão em modelo parque de diversão ou um parque aquático, algo que seja equivalente ao preço do ingresso, mas que as pessoas façam desmame de ver animal deprimido, que não educa ninguém, não é educativo, não faz banco genético de preservação de espécie também, que depois eu entro nesse assunto, é uma grande mentira, né? O pessoal do zoológico de Pomerode, que é considerado um dos melhores do Brasil, sabe do que eu estou falando, né? É tudo uma grande mentira, uma carreira de indicados que viajam o mundo inteiro enquanto estão ali no cargo, melhoram seus currículos, fazem bastante farra em viagens internacionais, e no final ninguém está preservando espécie alguma para fazer soltura em lugar nenhum, porque já não há mais local de soltura para animal selvagem no mundo. Né? Aonde há animal selvagem no mundo, já há parques e ainda há um controle por abate, por exemplo, dos animais exóticos da África. Então, o zoológico é uma grande mentira, uma necessidade da população por conta do preço da diversão e do tempo em que se passa ali com crianças ou com sua família, e a proposta é você transformar uma diversão em outra, pelo mesmo preço. Essa é a saída dos zoológicos, né? Mas o Covid, ele vem passando uma régua na agenda total nossa, né? Eu tô dizendo assim que eu não estou mais nem trabalhando. O Covid é que está trabalhando, que fechou todos os zoológicos, provavelmente vai fechar muito frigorífico e abatedouro de animais no Brasil, porque vai ser inevitável admitir que o Covid está atingindo a indústria, embora eles estejam escondendo ao máximo. Você vê já o preço de frango em alguns lugares bem baixo, a gente sabe o motivo, né? São frangos que se abatem com Covid, mas que aquela dosinha de descartar, incinerar e quebrar a empresa, aí você vende para o mercadinho, né? Então, as pessoas estão comendo Covid, estão comendo todo tipo de verme, todo tipo de porqueira junto com os animais, estão se transformando em potencial ameaça ao próximo, porque estão consumindo esses animais, né? Sushi, então, acabou a moda do sushi, né? Já não pode abrir, acabou a moda do sushi, porque o sushi já estava vindo com uns vermezinhos, umas coisinhas, se você olhar ali na lupa tem uns vermezinhos, branquinho, caminhando nas carninhas, e você tem o consumo in natura, que é um verdadeiro problema viral, que é você, ainda por cima, não levar para a panela ou para o fogo esse animal, né? E tem, como não lembrar, dos rituais de animais, em rituais religiosos, que eu vou dar essa provocada inevitável, né? Que a gente também levou o caso até o STF, fomos lá fazer a defesa oral, e na defesa oral de quem defende ritual religioso com abate de animais, acabou levando para os ministros um argumento para salvar a votação em favor deles, acabou levando um argumento que salva a gente, né? Não, excelência, mas nós comemos os animais
todos os animais são abatidos, que também não é uma verdade. Eles ficam ali na encruzilhada e ninguém come. Não são todos os animais que são abatidos na hora de um ritual coletivo. E não, nós comemos todos os animais. Ah, mas vocês comem esses animais que horas? Porque o ritual demora e vocês põem numa geladeira? Não, a gente come na hora. Então, eles deram uma resposta para dizer que o animal não é descartado, que não há um desperdício, ou que essa carcaça não causa um problema de saúde pública, que foi o viés que a gente tratou lá. A gente não tratou de piedade, nem dessa choradeira. A gente tratou da ameaça à saúde pública. Você tem lá uma luta contra o Covid, e aí você tem lá o povo botando galinha na esquina, matando galinha na esquina. Então, isso não faz sentido. A questão é sanitária, né? E aí, quando eles dizem que consomem todos esses animais comidos in natura para salvar a opinião dos ministros a respeito da aprovação do abate desses animais, para que eles não se tornem carcaças que ameaçam as cidades, aí eles admitem que eles são agentes do risco de incolumidade pública. E a gente tem usado isso nas nossas peças judiciais, inclusive, em diferentes situações. Não tem para onde correr. O coronavírus vem para passar a régua e trazer uma nova consciência, não somente social, mas da nossa relação com os animais. Você acredita que isso vai mudar? O veganismo ele é um caminho sem volta, ele é um crescente no planeta, graças a Deus, né? Mas o consumo de carne vai sempre existir, é um hábito cultural. As pessoas assumem o risco do que estão fazendo, diferentemente de antes, que não tinha consciência do risco. E possivelmente num futuro próximo vai haver uma série de regramentos sanitários para esses restaurantes, bares e lugares que vendem esses animais, que vendem comida, né? Animal comida. Vai sair muito caro, a tributação vai aumentar, porque o risco sanitário aumenta, então você tem um tratamento de saúde mais adequado para o animal durante o processo. Isso vai majorar o preço da carne no Brasil, seja ela qual for. E o consumidor, ele entende isso, ele entende o que ele não pode comprar. Ele não entende, a piedade, ela ainda é um luxo. Nem todo ser humano tem piedade, sente piedade, né? É um luxo de seres humanos que buscam a leveza, a própria evolução, buscam a porta, né, para a paz. Eu acho que o que vai definir o consumo de carne no Brasil, a redução do consumo de carne, não é somente a base de votos, né? Lá no município, na cidade, olha, deputado, nós somos dos animais, eu só vou votar em você porque você defende a agenda dos animais, eu quero saber se você vai defender a agenda dos animais e tal. Além de manter esse fluxo, que é muito importante, as pessoas se candidatarem mesmo pela causa animal, e aí isso vai ser também uma coisa autorregulável, que a gente fica puto da vida porque o vereador entrou pelas causas dos animais, não fez nada pelos animais. Mas aí o que acontece? Esse controle do vereador é feito pela própria sociedade, né? Ele é ejetado da causa animal depois de um tempo sem produzir. Ele não consegue mais se reeleger com aquela agenda. Então, os oportunistas, eles não duram muito tempo, né? E até os oportunistas que estão na Câmara Federal, supostamente defendendo aqui e ali a agenda dos animais, ele também tem que produzir um resultado. Senão ele começa a tomar cacete, que a causa animal, ela é isso, ela é de pressão. Até exagera na mão e bate em quem está fazendo, ao invés de bater em quem está votando contra. Né? Tem 5 parlamentares ajudando a gente, ninguém é perfeito, o projeto não é perfeito, mas estamos votando depois de muito custo. Aí entra os ativistas da causa animal, do Brasil todo. Ah, porque sacanagem, porque esse projeto não está certo, esse projeto tem esse defeito, deputado, você é muito ruim. Aí o que eles fazem? Eles se cansam. A gente está votando para estaca zero, porque o ativista só sabe bater em fazer fogo amigo. Só sabe bater em parlamentar dos animais. Eu não vejo ativista do Brasil entrando na hora da votação,
no Twitter e na página dos deputados de oposição aos animais, que são quase todos, sempre. Eu desafio aquele cara que está entrando na nossa página, na hora que a gente está fazendo a votação, a entrar na página do fulano de tal, que está ali no plenário, que está articulando com 5 líderes que vão votar contra a gente. Não recebe uma crítica. Mas tem a língua afiada para maltratar quem está na agenda. Tanto a gente, que está representando a instituição de defesa animal, quanto vereador, deputado, né, todos que estão no auxílio, dando o que podem ou o que conseguem do seu próprio talento, né? Não é suficiente, nunca é. Mas o ativismo brasileiro entrou no momento, realmente, o Covid deu uma parada em todo mundo, e o movimento animal já estava numa situação, já perdendo força, cansado, exausto de uma primeira fase de muito gasto de energia, mas uma primeira fase absolutamente primitiva e canibal, né? O canibalismo da causa animal no Brasil é uma sídia, uma doença, porque as pessoas que defendem animal no Brasil estão exaustas, desesperadas e já sem perspectiva de avanços, e se descontrolam de tal modo que tentam que a outra pessoa que está ajudando, que ela cobram dela um resultado que ela mesma não soube dar. Então, e cobram e passam o dia inteiro na rede social, controlando, criticando, apontando os defeitos, né? Isso toma uma energia absurda de quem está ajudando os animais sem receber para isso, que é o nosso caso e o caso de muitas pessoas. Muitas ONGs. Eu acho, não só eu, mas todo mundo aqui, tá todo mundo te elogiando e debatendo, e tá maravilhoso, mas a gente só tem 2 minutos. Tá bom, eu tô sempre presente quando vocês quiserem. Tá, nossa, muito assunto. Muita coisa, é muito assunto. Mas deixa a sua mensagem final, Carol. Vou deixar. Você acha que a gente precisa, 2 minutinhos, o que você acha que a gente precisa fazer para realmente melhorar a defesa animal no Brasil? Eu acho que nós precisamos, antes de mais nada, parar de nos atacar. Porque a gente está se destruindo e constantemente devorando uns aos outros, onde ninguém consegue se sustentar para resolver nada. Então, antes de mais nada, que todo mundo seja camarada um com o outro, parceiro com o outro. Olha, você está precisando desse tipo de ajuda que eu posso te dar? Então tá aqui a ajuda. Se é uma ajuda que eu não posso te dar, faça o seu trabalho da melhor forma que você puder, né? Reflitam sobre o ataque a colegas, porque esse foi um dos piores problemas que a gente enfrentou, especialmente de parlamentares que estão com a gente em determinada agenda. Eles não estarão em todas as agendas, mas é preciso defender por tema o parlamentar que está com a gente no plenário, né? Ele não vai estar com a gente em todos os temas, às vezes até vai estar num campo inimigo, mas ele não pode ser atacado por isso, porque senão a gente não vota nada. Não é assim que funciona. Então eu peço que as pessoas amadureçam na sua forma de abordar alguém na hora de buscar uma situação de maus tratos, usar a inteligência emocional mais do que os nervos, compreender melhor o processo político municipal e estimular os prefeitos a buscarem as castrações por meio de mutirões, com a ajuda de veterinários que receberão seus salários nesse procedimento pelo preço de custo que a prefeitura vai fazer para a população. Esse é o caminho. Está acabando nosso tempo. A solução municipal e a solução federal. Tolerância e engajamento com mutirões de castração. Ignorem o Conselho de Medicina Veterinária. Esse é o meu conselho. Vai acabar o tempo. Beijo.